Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 25 de março. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal começa a julgar denúncia contra ex-presidente e ex-ministros acusados de tentativa de golpe de Estado. Vamos ouvir o relator, ministro Alexandre de Moraes. Solicitei dia para julgamento sobre a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República em face do denominado Núcleo 1, o núcleo da organização criminosa que visou a abolição do Estado Democrático de Direito. STF dá 30 dias para que ministérios do Turismo, Fazenda e Saúde complementem informações sobre emendas PIX. Conselho Nacional de Justiça apresenta à Corte Interamericana de Direitos Humanos as políticas de equidade racial do direito do Judiciário brasileiro. Eduardo Kovaleski tem o destaque. A Corte Interamericana de Direitos Humanos começou a julgar o Brasil pelo caso conhecido como Chacina do Tapanã, ocorrida em Belém, no Pará, em 1994, quando 3 adolescentes negros foram mortos por policiais. E ainda, a STJ determina que pessoa só pode doar livremente a metade dos bens, pois a outra metade tem que ser destinada a herdeiros. São 6 horas e 16 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal deu início hoje à análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 8 acusados por uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre os implicados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O julgamento está a cargo da primeira turma do Supremo, que é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux. O presidente da turma, Zanin, reservou 3 sessões para análise. A primeira sessão do Núcleo 1 é considerada mais relevante por incluir supostos líderes da organização criminosa. O julgamento foi aberto por Zanin, seguido por uma leitura do relatório por Alexandre de Moraes. Vamos ouvir um trecho. Em 13/3/2025, após a apresentação das respostas pelas defesas dos acusados, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, solicitei, nos termos do artigo 234 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a Vossa Excelência, dia para julgamento presencial para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República em face do denominado Núcleo 1, o núcleo da organização criminosa que, baseado em projeto autoritário, enraizada na estrutura do Estado e com forte influência de setores militares, com divisão de tarefas e com uma série de atos dolosos, visou a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. A denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Depois ocorreu a sustentação oral do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que teve 30 minutos para defender a denúncia enviada para o Supremo à validade. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado Democrático de Direito. Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder ou a ele retornasse.
contrariando o resultado das eleições. A denúncia recorda que, a partir de 2021, o presidente da República proferiu discursos em que adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional. Em seguida, as defesas dos 8 denunciados tiveram 15 minutos para se manifestarem. Antes de analisar o mérito, os ministros votaram questões preliminares, ou seja, definições pontuais que estão no processo e poderiam comprometer como um magistrado vota neste caso. Moraes rejeitou o segundo argumento das defesas, que questionavam a competência do STF e da primeira turma para julgar a denúncia. Ministro Luiz Fux divergiu da turma e entendeu que denúncia do golpe deveria ser julgada no plenário do Supremo. Apesar da posição de Fux, a maioria dos ministros seguiu o relator e votou para manter o julgamento. O relator, ministro Alexandre de Moraes, afastou também os pedidos de nulidade feitos pela defesa. Vamos ouvir. A descoberta de delitos conexos ao originalmente investigados dá asa ao denominado encontro fortuito de provas, fonte ilícita e admissível em autos de investigação e processos penais. Então, o fato da investigação ter se ramificado pelas provas correta, ilicitamente apreendidas, não se confunde com a chamada pesca probatória. Diante disso, o presidente afasta todas as nulidades apontadas pelas defesas. A questão da delação é um item específico. Todos os ministros acompanharam o voto do relator e rejeitaram os pedidos. Moraes votou ainda para manter a colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O ministro rejeitou a alegação de que Cid teria sido coagido a firmar o acordo e afirmou que houve reiteração da voluntariedade do colaborador por diversas vezes, inclusive de forma pública e recente. Os demais ministros seguiram também o voto do relator. Amanhã vai ser avaliado se os denunciados se tornarão réus e responderão a processo judicial em mais sessões da primeira turma do Supremo. Ao fim do julgamento como um todo, os réus vão ser absolvidos ou então condenados e caberá aos ministros definir qual a pena e por qual crime cada um será punido. Agora são 6 horas e 23 minutos. No próximo bloco, o Ministério tem 30 dias para fornecer informações complementares sobre emendas PIX. E ainda, no STJ, concordância dos herdeiros não afasta nulidade de doação. Radar da Justiça. CNJ apresenta à Corte Interamericana de Direitos Humanos as políticas de equidade racial do Judiciário brasileiro em julgamento do caso conhecido como Chacina do Tapanã. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. A Corte Interamericana de Direitos Humanos começou a julgar o Brasil pelo caso conhecido como Chacina do Tapanã, ocorrida em Belém, no Pará, em 1994. Quando 3 adolescentes negros foram mortos por policiais. Nesta segunda-feira, dia 24, em San José, na Costa Rica, a juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Karen Luize Villanova, apresentou as políticas brasileiras de combate ao racismo no judiciário. Ela destacou ações como o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial e o Pacto Nacional pela Equidade Racial, que buscam enfrentar o racismo estrutural. A juíza afirma que o judiciário assumiu protagonismo nessa luta com base em marcos internacionais e nacionais. Entre as medidas citadas estão as cotas para negros em concursos do judiciário e um painel que monitora dados raciais no sistema de justiça. O caso Tapanã tramita na Corte desde 2023 e foi levado por organizações de direitos humanos que pedem reparação às famílias e políticas para reduzir a violência policial. Uma nova sessão está marcada para abril. A decisão não revisará sentenças brasileiras, mas poderá responsabilizar o país internacionalmente. As organizações reivindicam reparação civil, reconhecimento público da tortura cometida por agentes policiais e implementação de políticas públicas para reduzir a letalidade policial no Brasil. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Voltamos a falar do Supremo Tribunal Federal, que deu 30 dias para que ministérios do Turismo, Fazenda e Saúde complementem informações sobre as emendas PIX. Os detalhes você confere agora com a repórter Priscila Mendes. O Supremo Tribunal Federal abriu o prazo de 30 dias para que os ministérios do Turismo, da Fazenda e da Saúde completem as informações apresentadas sobre a execução de emendas PIX.
ao orçamento da União destinadas a eventos e ações e serviços públicos de saúde. A decisão foi tomada pelo ministro Flávio Dino na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Segundo o ministro, as informações enviadas pelos ministérios precisam de complementação para dar transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares e homologadas pelo STF. As informações devem esclarecer quantos e quais planos de trabalho destinados a eventos foram ou são executados por empresas contempladas pelo Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos. Outro ponto é o valor da isenção fiscal obtida pelas empresas beneficiárias finais de emendas PIX e as atividades econômicas com maior volume de isenção em virtude do Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos. O Ministério da Saúde deverá informar quem faz a aprovação prévia dos planos de trabalho associados a emendas PIX para o setor e se algum órgão de controle social participa do processo de validação e deliberação. A decisão completa pode ser lida no portal stf.jus.br/processos. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E o STJ definiu que pessoa só pode doar livremente a metade dos bens, pois a outra metade, chamada de legítima, tem que ser destinada aos herdeiros necessários. Quem explica é o repórter Breno Zonta. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma pessoa só pode doar livremente metade dos seus bens, pois a outra metade, chamada de legítima, tem de ser destinada aos herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes e o cônjuge. No caso analisado pela Corte, um casal firmou escritura pública de partilha ainda em vida, doando seu patrimônio aos 2 filhos. Acontece que, enquanto a filha recebeu imóveis no valor de R$39 mil, para o filho, foram doadas cotas de empresas que correspondiam a mais de R$711 mil. Como a doação ultrapassou o valor de metade do patrimônio, comprometendo a parte de metade legítima que deveria caber à filha, o STJ entendeu que o excesso de doação deve ser declarado nulo, ainda que os 2 herdeiros tenham concordado na época com a divisão desigual dos bens e dado quitação mútua e plena com renúncia a eventuais ações futuras. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que como a escritura pública de doação foi lavrada em 1999, as regras aplicáveis ao caso são as do Código Civil de 1916. De acordo com o artigo 1776 desse código, a partilha, por ato entre vivos, somente será válida se respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. São 6h29. A seguir, você confere um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. O Tribunal Paraibano oferece curso sobre uso adequado das redes sociais. Destaque de Mércia Lívia. Com o objetivo de capacitar magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba sobre os riscos e boas práticas no uso das redes sociais, a Escola Superior da Magistratura da Paraíba promoveu o curso Prevenindo Crises nas Redes Sociais. No curso, foram abordados temas específicos sobre as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso das redes pelos integrantes do Poder Judiciário, o contexto histórico e a evolução das redes sociais e os impactos delas na reputação institucional e individual. Amazonas é sede de encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais. Cristina Mara. O Amazonas vai sediar o 13º encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, com data prevista para novembro deste ano. O objetivo principal dos encontros do COJUD é debater boas práticas e a uniformidade de procedimentos e entendimentos para uma gestão mais eficiente, colaborativa, transparente, ética e responsável, com ênfase no relacionamento entre o Poder Judiciário e os cidadãos, realizado por meio das ouvidorias judiciais. Corregedoria de Justiça do Amapá inicia inspeções judiciais de 2025 nas varas da família. Cid Marcos traz o destaque. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Amapá deu início, nesta segunda-feira, ao ciclo de inspeções judiciais de 2025. Nesta primeira etapa, as inspeções serão realizadas nas varas de família, órfãos e sucessões da comarca da capital, Macapá.
As inspeções têm como objetivo geral avaliar o desempenho, funcionamento e organização das unidades judiciais do primeiro grau, além de identificar boas práticas e eventuais dificuldades que impactam a tramitação processual. Justiça do Piauí instala central de cumprimento de sentenças para otimizar execução processual. Sandra Pedrosa. Com o objetivo de garantir maior celeridade e eficiência na execução de sentenças judiciais, o Tribunal de Justiça do Piauí instalou a Centrase, Central de Cumprimento de Sentenças. A nova unidade vai atuar de forma especializada e cooperativa, coordenando a execução de sentenças transitadas em julgado nas varas cíveis de família e nos juizados especiais cíveis da capital teresina. São 6 horas e 33 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode conferir este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.